Eles o chamaram de o Neymar colombiano, mas por pouco não o perderam para a criminalidade e para uma lesão que quase amputou sua perna. A jornada do novo craque do Flamengo é mais complexa do que qualquer drible que ele já deu em campo. Você pode até conhecer o jogador, mas não conhece a história do menino que precisou andar armado para sobreviver nas ruas violentas de Cartagena. Uma história sobre fugir de um destino trágico, superar uma cirurgia que ameaçou sua carreira e lutar em 4 países diferentes antes de desembarcar no Maracanã. Fique comigo para descobrir como Jorge Carrascal foi forjado no fogo e por que sua chegada ao Flamengo é muito mais do que apenas uma contratação cara. Vamos desvendar o homem por trás da camisa. Cartagena das Índias. Para a maioria, é um paraíso turístico, com suas muralhas históricas e praias caribenhas. Mas para o pequeno Jorge Carrascal, a realidade era outra. Nascido no bairro de Chiquinquirá e criado em Escalón Villa, o cenário de sua infância era pintado com as cores da violência e do narcotráfico. Era um lugar onde o som dos tiroteios era tão comum quanto o riso das crianças, e onde muitos dos seus amigos de infância não tiveram a mesma sorte que ele. Eles se tornaram estatísticas, vítimas de um ambiente que engolia sonhos antes mesmo que pudessem florescer. Em entrevistas, Carrascal relembrou com uma honestidade brutal como a insegurança era palpável, a ponto de, ainda garoto, sentir a necessidade de andar com facas para se proteger. Imagine isso, um menino cujo único pensamento deveria ser a próxima partida de futebol, tendo que se preocupar com a própria vida a caminho de casa. O futebol não era apenas um esporte, era uma rota de fuga, um universo paralelo. Seu pai, Jorge Luiz, um professor universitário, e sua mãe, Olga Esther, que trabalhava em uma loja de sapatos, viram essa paixão desde cedo. Aos 2 anos, ele não queria carrinhos, queria bolas, ganhou 5 de uma vez. A mãe, preocupada com a dureza do futebol, até tentou empurrá-lo para o beisebol, um esporte mais seguro. Mas não adiantou, o coração de Carrascal já tinha um dono, a bola de futebol. Ele passava horas assistindo a vídeos de seu grande ídolo, Ronaldinho Gaúcho, sonhando em replicar aquela magia, aquela alegria ousada em campo. Aos 6 anos, seu pai e tios fundaram o Heróicos Futebol Clube, um refúgio para Jorge e outras crianças da vizinhança. Ali, ele não era mais um, era especial. Sua coragem e seu talento ofensivo eram tão evidentes que ele frequentemente jogava com meninos mais velhos. Ele não se intimidava, pelo contrário, era onde ele se sentia mais seguro, onde a única batalha era pelo gol. Mas fora daquelas 4 linhas, a vida continuava a apresentar desafios. Conflitos familiares e problemas na escola se tornaram uma constante. A situação chegou a um ponto extremo, quando a escola deu um ultimato. Para ele continuar estudando ali, seu pai, que também era professor na instituição, teria que sair. Foi a gota d'água. Carrascal abandonou os estudos. Parecia um passo para trás, um desvio perigoso para um jovem cercado de tantas armadilhas. O futebol, mais uma vez, foi sua salvação. Um torneio em Barranquilha, representando a seleção de Bolívar, mudou tudo. Foi lá que Neis Nieto, um olheiro com um faro incrível para talentos, viu algo diferente naquele garoto magro e atrevido. Ele não viu apenas um jogador, viu uma promessa, um diamante bruto que precisava ser lapidado longe daquela realidade opressora. O convite para se juntar às categorias de base do Milionários, um dos maiores clubes da Colômbia, não era apenas uma oportunidade de carreira, era uma chance de reescrever seu destino. A chegada ao Milionários foi como entrar em outro mundo. Longe da violência de Cartagena, Carrascal pôde finalmente focar 100% no futebol. E sua ascensão foi meteórica. O talento que antes brilhava nas ruas e nos campos de várzea, agora encantava treinadores e dirigentes. Em 9 de novembro de 2014, o sonho se tornou realidade. Com apenas 16 anos, ele fez sua estreia profissional contra o Deportes Tolima. Aquele menino que driblava o perigo agora driblava zagueiros na primeira divisão colombiana. Foi um momento simbólico, a prova de que ele havia feito a escolha certa. Seu estilo de jogo, uma mistura de ginga de rua com inteligência tática, chamou rapidamente a atenção de olheiros europeus. O Neymar colombiano, como foi apelidado, estava no radar dos grandes. Em maio de 2016, o Sevilla, um gigante espanhol, bateu à sua porta. Um contrato de 5 anos. Era o sonho de todo jogador sul-americano. Mas a Europa, que parecia a terra prometida,
quase se tornou o palco de sua maior tragédia. Integrado ao time B do Sevilha, a adaptação já era um desafio. Um novo país, uma nova cultura, um futebol mais rápido e físico e então o desastre. Durante um treino, uma lesão no menisco do joelho direito. No início, parecia algo comum na vida de um atleta, mas a situação se complicou. Uma infecção grave após a cirurgia colocou tudo em risco. Os médicos foram diretos. Havia uma chance real de que sua perna precisasse ser amputada para salvar sua vida. A carreira, os sonhos, tudo aquilo pelo qual ele lutou para escapar de Cartagena, estava prestes a ser arrancado dele. Foi o momento mais sombrio da vida dele. A dor física era imensa, mas a dor psicológica de ver seu futuro desmoronar era ainda pior. Mas, se a vida em Cartagena lhe ensinou algo, foi a lutar. Ele não desistiu. Com uma força mental incrível, ele enfrentou a recuperação. Foram meses de fisioterapia, de incerteza, de medo, mas ele superou. A perna foi salva e a carreira resgatada das cinzas. O Sevilha, talvez por receio, decidiu não apostar em sua recuperação completa. Foi quando uma porta inesperada se abriu no leste europeu. Em 2017, ele foi para o Karpat Lviv da Ucrânia. Para muitos, poderia parecer um passo para trás, ir da badalada Espanha para a fria Ucrânia. Mas para Carrascal, foi um recomeço. Foi a chance de jogar, de recuperar a confiança, de provar a si mesmo e ao mundo que ele ainda tinha magia nos pés. E ele não decepcionou. Em abril de 2018, foi eleito jogador do mês da Liga Ucraniana. O clube, convencido de seu valor, o comprou em definitivo por 2 milhões de euros. Na Ucrânia, ele não apenas se recuperou, ele se renasceu. Sua performance na Ucrânia não passou despercebida. Do outro lado do Atlântico, um gigante argentino estava de olho. Marcelo Gallardo, o lendário técnico do River Plate, viu em Carrascal a peça que faltava no seu xadrez. Em 2019, ele chegou a Buenos Aires, primeiro por empréstimo, depois contratado em definitivo. E foi no River que o mundo realmente viu o auge do seu talento. Vestir a camisa do River não é para qualquer um. A pressão é imensa, a exigência é máxima. Mas Carrascal, forjado nas adversidades, prosperou. Ele se tornou um dos pilares da equipe, brilhando na Libertadores e sendo fundamental na conquista do Campeonato Argentino em 2021. Seus dribles desconcertantes, sua visão de jogo e sua personalidade em campo o transformaram no ídolo no Monumental de Nunes. Aquele garoto de Cartagena era agora um campeão, aclamado por uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. Depois de conquistar a América do Sul, um novo desafio surgiu. Em 2022, o futebol russo o chamou. Primeiro o CSKA, depois o rival da cidade, o Dinamo Moscou. A mudança para a Rússia foi mais um teste de adaptação. Um clima rigoroso, um idioma complexo e um estilo de jogo completamente diferente. Mas Carrascal já tinha provado que era mestre em se adaptar. Ele não apenas sobreviveu, ele se destacou. Na sua última temporada no Dinamo, ele foi uma peça-chave. Disputou 35 jogos, marcou 8 gols e deu 3 assistências. As estatísticas mostravam um jogador maduro, com mais de 84% de acertos nos passes e uma média de 2,3 dribles certos por jogo. Ele era o quebrador de linhas, o jogador que destravava defesas fechadas. Foi essa consistência e esse talento que colocaram Jorge Carrascal no topo da lista de desejos do Flamengo. Filipe Luís precisava desesperadamente de uma alternativa criativa para o meio-campo, alguém que pudesse dividir a responsabilidade com Arrascaeta ou até mesmo substituí-lo. Carrascal era o nome perfeito, mas a negociação foi uma novela. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros, o Dinamo recusou, pedindo 14. A corda esticou. O Flamengo subiu para 12 milhões de euros, cerca de 75,5 milhões de reais de forma parcelada. O clube russo fez jogo duro, mas a vontade do jogador falou mais alto. Em 30 de julho de 2025, ele desembarcou no Rio de Janeiro, recebido por uma multidão de torcedores no aeroporto. Ele deu a declaração que selou a sua conexão com a nação rubro-negra. Vir para o Flamengo foi a melhor decisão da carreira. A jornada de Jorge Carrascal é uma prova de que o talento pode florescer nos lugares mais improváveis. Das ruas perigosas de Cartagena, onde o futebol era um escudo contra a violência, passando pela quase amputação de sua perna na Espanha, até a consagração na Argentina e a afirmação na Rússia. Cada drible, cada gol, cada passe decisivo carrega o peso de uma história de superação inacreditável.
Ele não é apenas um reforço caro, é um lutador, um sobrevivente que transformou cada obstáculo em um degrau para chegar ao topo. Sua chegada ao Flamengo não é o fim da jornada, mas o começo do capítulo mais emocionante de sua vida, no maior palco do futebol sul-americano.